Olá pessoal, professora Aline aqui. Professor Vitor, beleza? Seguinte, aproveita para curtir, compartilhar, deixa seus comentários aqui para temas para os próximos vídeos. E a dúvida de hoje foi, um seguidor no Instagram me procurou perguntando: qual é a frequência ideal de treino? Eu posso treinar de domingo a domingo? Eu tenho que treinar pulando o dia? Como que é isso? Okay, let's go. Legal. Essa pergunta é muito frequente até para mim também, com alguns alunos meus na academia, né, personal e tal. E isso tem muito a ver com a intensidade do treino, tá, gente? Primeira coisa, você pode ir a 7 vezes na semana, tá? Para isso, a gente tem alguns planejamentos que a gente varia entre volume de treino e intensidade. Quanto mais vezes na semana você vai, maior é o volume de treino, tá? Quanto mais tempo você fica na academia, mais exercícios dentro daquele treino, maior é o volume de treino. Porém, quanto maior é o volume de treino, mais cansado você fica. Então, para treinos mais volumosos, você tem um gasto muito grande, geralmente a gente utiliza para pessoas que querem perder peso, tá? Por que eu digo isso? Quanto mais vezes você vai na academia, se você for de segunda a segunda, você não vai conseguir utilizar as mesmas cargas ou cargas muito altas, exatamente pelo fato de você acabar se cansando muito mais. Então a gente tem algumas variáveis de treinos que a gente pode manipular, ou metodologias de treino, como treinos ABC, ABCD, ou ABCDE, ou então assim por diante, tá? O ABC você vai basicamente 3 vezes na semana. Você faz, geralmente a gente coloca um full body nessas 3 vezes para você fazer aquela musculatura, repetir ela mais vezes na academia. Ou então a gente utiliza ela como um ABCDE e F, tá? Porque você iria 6 vezes na semana e descansaria 1. Então você repetiria, por exemplo, faria 2 vezes o treino A, 2 vezes o treino B, 2 vezes o treino C na semana, tá? Ou a gente pode colocar um ABCD, né, que você faria 4 vezes na semana e descansaria 3, onde nesses 4 vezes você colocaria muito mais intensidade, a gente dividiria muito mais a musculatura. Então, por exemplo, você faria um treino peito e bíceps, ou peito e tríceps, né, e aí o B você faria costas e bíceps, num outro você faria só ombro, num outro você faria só perna. Então você divide mais, descansa mais e aumenta mais a intensidade daquele treinamento. Daquele treino, daquele período de treino que você está fazendo, daquela musculatura que você está fazendo, tá? Então, qual que é o melhor para você? Qual que seria o seu objetivo? Para hipertrofia, geralmente a gente coloca de 3 a 5 vezes na semana, tá? Por que de 3 a 5 vezes na semana? Se você vai 5, você descansaria 2, certo? E nesses 2 dias de descanso, você pode fazer ele seguido, né? Então, sábado e domingo, ou você pode quebrar no meio, fazer um ABC, descansa, e faria o resto, descansaria, por exemplo, num domingo, tá? Ou seja, você descansa no meio do treino para que você consiga fazer uma intensidade maior. Também não é muito interessante você fazer sempre um volume muito grande de treino e todos os dias na academia, por quê? Por conta de lesão. O seu corpo, ele não aguentaria tudo isso, tá? Então, se você for pegar alguns relatos de pessoas que treinam de segunda a segunda, você vai ver que a incidência de lesão é muito maior. Exatamente porque ela está muito cansada, ela quer passar um pouquinho do seu limite, aumentar a carga e não vai conseguir porque ela não está tendo esse período de descanso, tá bom? Então, basicamente, você precisa entender qual o seu objetivo para nós, professores, saber qual a melhor divisão de treino na semana para você, certo? E aí tem mais uma pergunta. No caso de pessoas que tenham alguma doença ou está em algum momento, por exemplo, um diabético, certo. A gente sabe que por conta dos picos de hipoglicemia e hiperglicemia, ele não pode ter um período de treino como de uma pessoa que não tem diabetes. Certo. Gestante, enfim, como é que funcionaria a periodização para esses grupos de pessoas? Legal, vamos lá. Para pessoas, por exemplo, gestantes, as gestantes não vão ter período, não vão poder carregar muitas cargas, muita intensidade. Então sim, ela poderia até ir todos os dias, mas não é muito interessante porque ela ficaria cansada e você já tem ali um peso a mais por conta da gestação. Então o melhor período mesmo seria para ela ir de 4 a 5 vezes na semana. A gente repete algumas musculaturas,
né? Não precisaria fazer um treinamento de intensidade muito alta, mas um volume daquela musculatura mais alto, ou seja, você faria mais vezes na semana aquele músculo. Então eu poderia fazer um ABC para ela, onde ela faria, por exemplo, perna na segunda e faria perna de novo na quarta. Só que, como eu disse, ela está fazendo 2 vezes, então a carga é menor. Para um diabético já é diferente. Para um diabético ele precisa treinar com cargas mais altas, então eu diminuiria a quantidade de vezes que ele vai na academia e aumentaria o tempo de descanso para ele, certo? Ou então até poderia fazer, o melhor para ele, na verdade, é de 3 a 5 vezes na semana também, porque ele vai descansar 2, quebrou o treino no meio e consegue treinar com mais intensidade, tá bom? Basicamente isso. Obrigado por assistirem até aqui. Obrigada, professor Victor, por ensinar nossas Obrigado, dúvidas. Se inscrevam, compartilhem, deixem nos comentários aqui dúvidas, sugestões para os próximos vídeos. Deixem o joinha até a próxima. E até a próxima.